Fala galera, videozinho rápido, porém informativo para vocês se situarem em relação a tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo, especificamente lá nos Estados Unidos, em relação ao julgamento dos peptídeos, vídeo que eu gravei há pouco tempo aqui no canal falando o que ia rolar. Acertei tudo que eu previ naquele vídeo. Decidi gravar esse vídeo para trazer para vocês o resultado desse julgamento dos peptídeos. 7 peptídeos sendo julgados para ver se passavam, né, ou não, para eles voltarem a ser manipulados em qualquer farmácia de manipulação lá nos Estados Unidos, beleza? Então, esse julgamento aconteceu dia 23 e dia 24 de julho, e a gente já tem o resultado do que foi aprovado ou não, e deu bom pra caramba pra gente, né, que ama esse mundo dos peptídeos. Tivemos 7 peptídeos julgados, 6 desses peptídeos passaram, apenas um que eles votaram contra, justamente porque não tinha muita evidência. E eu decidi gravar esse vídeo para trazer esse resultado para vocês não ficarem perdidos em relação à informação. Muita gente falando que agora tá liberado, que basta você dar ok lá na farmácia que eles vão poder manipular. Tô falando lá dos Estados Unidos. E aí você tá pensando, Breno, mas eu moro no Brasil, o que tem a ver isso comigo? Galera, tudo que acontece lá vai ecoar no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Então, estão abrindo uma porta muito importante em relação aos peptídeos, né? Porque tá fazendo muito barulho. A gente tem visto, né? Principalmente eu vejo isso com os meus alunos de consultoria, a melhora em relação à qualidade de vida e a todos os outros benefícios que cada um desses peptídeos nos traz. Vai ser um vídeo rápido, tá? Eu vou falar do julgamento de cada um deles, né? Quem votou contra, quem passou, quem não passou. E também, de uma maneira bem resumida, tá? Todo o mecanismo desses 7 peptídeos que foram julgados, tranquilo? Mas antes da gente começar, deixa o seu like no vídeo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve nesse exato momento. E em relação ao like, se até o final do vídeo você não curtir esse vídeo, lá no final você retira o seu like. Esse é o combinado que o Bigode faz com vocês em todos os vídeos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, saiu o placar de fato em relação a essa votação e você precisa saber o que aconteceu em relação a esses 7 peptídeos julgados. 2 dias, dia 23, dia 24, 6 passaram, como eu já te disse, ponto positivo pra gente, principalmente quem conhece o mecanismo de cada um desses peptídeos. Você que acompanha aqui no canal, estuda tudo isso, você que é meu aluno de consultoria e tem vivido isso na pele todos os dias em relação a benefício, a melhoria da qualidade de vida, etc. Fiz aqui um bloquinho de notas para te trazer a votação, beleza? BPCU 57, 8 votos a favor, 6 votos contras, uma abstenção, né? O sujeito ali estava indeciso. Igual você que tá aí flertando com o peptídeo e não sabe o que faz. Entra para a consultoria. Voltando. KPV 8-6, igualzinho o BPCU 57. Tivemos depois TB500 e MODC com a votação idêntica, 7 votos a favor, 5 votos contras e 2 abstenções. Depois, no segundo dia, no dia 24, foram 2 dias de julgamento, Epitalon passou, também bonitinho, eu não tenho os números, e o Semax também aprovado, só teve um que foi recusado, que foi o DICIP. Vou te explicar todos esses peptídeos, tá? O mecanismo rápido, você vai ter tudo na mente aqui nesse vídeo. DICIP, então, foi reprovado justamente por conta de falta de evidência. Só que antes de te explicar o mecanismo, tem um detalhe que ninguém tá comentando em relação a esse placar, que é importante pra caralho. Todos os cientistas da própria FDA, anteriormente, eles tinham dito não para todos esses peptídeos. Como assim, Breno? Sim, o próprio comitê que aconselha o FDA votou contra todo o parecer técnico em relação a esses peptídeos. Então isso já é uma mensagem muito clara para o resto do mundo. Os peptídeos, eles estão tomando uma proporção absurda, tá crescendo de uma maneira bizarra. Só que antes que você saia comemorando, não foi uma aprovação final, beleza? Foi simplesmente um comitê consultivo de farmácia de manipulação que estava votando a favor ou contra em relação a esses peptídeos. Então o que a gente teve desses 7 julgados? 6 saíram daquela categoria 2 e puderam voltar para a categoria de manipulação. Só que o pulo do gato, ele tá justamente aí, e esse é o motivo para você não ficar maluco, tranquilo? Recomendação, galera, não é uma liberação automática. Ainda tem que passar de novo pelo FDA, tem toda aquela parte burocrática pra caramba. Então, o objetivo desse vídeo, além de te mostrar o mecanismo, é trazer a notícia para que você não fique perdido, tá? No meio desse tanto de informação de merda que tem no YouTube, lá no Instagram. Então bora partir para a parte mais importante, a parte que eu mais gosto de falar aqui no canal em relação ao mecanismo, ao funcionamento e em como você vai colher o benefício com a utilização de todos esses peptídeos, tranquilo? Começando pelo BPCU 57, o primeiro da nossa lista, né, que foi aprovado. A gente está falando de um fragmento sintético de uma proteína específica que habita em você desde o dia que você saiu da barriga de sua mãe, beleza? A gente está falando de uma proteína que está especificamente lá no seu suco gástrico. O mecanismo central do PPCU 57 é a angiogênese, que basicamente é a formação de novos vasos sanguíneos. É um peptídeo que opera regulando para cima o receptor de VEGF, fator de crescimento do endotélio vascular, e de quebra, ele ainda ativa a via do óxido nítrico. Então, na prática, a gente tem o BPCU 57 que leva mais fluxo de sangue, automaticamente mais reparo em um tecido que normalmente tem pouca vascularização, como os seus tendões, os seus ligamentos e principalmente a mucosa do seu intestino, tranquilo? Que é justamente onde a gente tem a maior quantidade de pesquisas em relação à eficácia, a eficiência do BPCU 57 está justamente ligado ao seu sistema gastrointestinal. E além de tudo isso, o BPCU 57 ele também tem ação citoprotetora lá no seu trato gastrointestinal. Ele modula toda a sinalização de fatores de crescimento do fibroblasto de todos os seus tendões, tranquilo? É um peptídeo foda pra caramba.
Partindo para o TB500, o primo do BPC-157, a gente está falando de uma versão sintética do fragmento de timosina beta-4, especificamente a última cadeia que liga a actina, beleza? Parte de mecanismo. O TB500, o que ele faz é justamente se ligar à G-actina, que regula toda a parte de polimerização de G-actina, que basicamente é o que dá para a sua célula a capacidade de migrar. A sua célula vai ficar solta dentro do seu corpo. Como assim, Breno? Toda célula que tem essa facilidade de se migrar de um ponto para outro, automaticamente é uma célula que pode chegar em um determinado tecido e fechar aquela ferida, tranquilo? Na prática, o TB500, ele promove a migração celular, que é isso que eu acabei de falar, angiogênese, igual o BPC-157, aquele aumento de fluxo sanguíneo. E além de tudo isso, além de todos esses benefícios, o TB500, ele modula toda a parte de inflamação lá naquele local que está ferido, que está inflamado, que está com alguma lesão. Só que tem uma diferença que é importante eu trazer a nível de informação em relação ao BPC-157. Enquanto a gente tem o BPC-157 que opera pela via do óxido nítrico, pela via do VEGF, o TB500, ele opera lá no citoesqueleto de actina, que faz justamente aquela mobilidade celular. Então são dois caminhos completamente diferentes, só que eles chegam exatamente lá naquele mesmo tecido que está machucado. É por isso que você observa vários protocolos, meus alunos inclusive, que utilizam todos esses dois carinhos, TB500 junto do BPC-157, não é uma regra, mas tem uma certa sinergia, claro que nas doses corretas, na frequência correta. Partindo para o terceiro da lista, KPV, a gente está falando de um tripeptídeo, uma molécula pititinha, 3 aminoácidos em sequência, lisina, prolina e varina, e esses três carinhos são justamente a pontinha final lá da molécula daquele hormônio estimulador de melanócito alfa, o hormônio alfa-MSH, que eu já falei em outros vídeos. Basicamente, o que os cientistas eles fizeram? Eles pegaram todo esse hormônio, o alfa-MSH, ele inteiro, e eles tiraram só aquela pontinha final, aqueles três carinhos, aquelas três proteínas, beleza? Por isso esse nome tripeptídeo. E o que sobrou dessa mudança que eles fizeram para sintetizar esse peptídeo? Justamente aquilo que a gente precisa, né? A ação anti-inflamatória, sem todo aquele efeito de pigmentação que o hormônio alfa-MSH, ele por inteiro, ele acaba gerando. Então o mecanismo do KPV é basicamente entrar na sua célula, desligar aquele interruptor NF-kappa-beta, que é o interruptor que comanda toda a parte de inflamação que está acontecendo no seu corpo. Quando você utiliza o KPV na dose correta, na frequência correta, ele chega nessa via, ele desliga. Automaticamente você tem uma redução drástica em todas aquelas citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, a IL-6, coisas que eu falo em todos os vídeos. Além de tudo isso, a gente tem ação antimicrobiana, então é um peptídeo que, além de tudo isso, ele vai combater toda e qualquer bactéria ou corpo estranho que está tentando adentrar dentro do seu corpo. Na prática, a gente tem um peptídeo que aniquila, ele destrói toda possível inflamação intestinal, inflamação na pele, tá? É um peptídeo que eu utilizo com os meus alunos que chegam até mim trazendo todo e qualquer tipo de alteração, trazendo várias comorbidades relacionadas à pele, a sistema gastrointestinal, eczema, psoríase, etc. Voltando para o próximo peptídeo, o meu favorito, vocês já sabem, repitam com bigode. MOTS-c é um peptídeo diferente de todos esses que eu acabei de falar. Já tem 1 milhão de vídeos dele aqui no canal. Assistam os vídeos do MOTS-c que você vai ver por que ele é o meu favorito. A gente está falando de um peptídeo que foi indexado lá dentro das suas mitocôndrias, especificamente no DNA mitocondrial. Ou seja, é um peptídeo que também você já nasce com ele desde o dia que você saiu lá da barriga da sua mamãe. Então é um peptídeo natural, vamos dizer assim, não é um corpo estranho, não é um esteroide anabolizante. Você que está perdidão aqui, não sabe o que são os peptídeos. O MOTS-c, o que ele faz? Ele atua em todo o seu eixo metabólico. O mecanismo central do MOTS-c é justamente ativar aquela via AMPK, que basicamente é o cara que trabalha como se fosse o sensor de energia de todas as suas células. Quando você ativa essa via AMPK, na prática, o que você tem? Uma puta de uma melhoria na captação de glicose, automaticamente uma melhora absurda na sua sensibilidade à insulina, caso você esteja com uma certa resistência periférica à insulina, caminhando rumo ao diabetes. Então, o MOTS-c, ele vai te ajudar justamente nesse sentido, além de melhorar toda a sua eficiência mitocondrial, produção de energia, uma porrada de coisa. E para você entender a proporção de tudo isso, pensa o que acontece quando você está fazendo um treino pesado, tá? Um treino pesado de verdade, beleza? Todas as suas células, elas começam a gastar energia, o seu nível de ATP, ele começa a cair internamente, e é justamente essa queda de energia que você aperta aquela via AMPK. A AMPK, ela é como se fosse o alarme que o exercício físico dispara dentro do seu corpo. Então, o MOTS-c, ele aperta exatamente esse mesmo botão, só que sem você precisar destruir o seu joelho, tá em cima de uma esteira, correndo, feito um maluco, treinando pesado. Então, é um peptídeo mimético do exercício, ele imita o sinal, ele imita toda aquela sinalização que os treinos pesados, eles enviam para todas as suas células, beleza? Não tô falando que o MOTS-c, ele substitui treino, tô falando que o mecanismo de ação é semelhante, beleza? Não adianta você ficar aí paradão no sofá tomando MOTS-c que você não vai ficar seco. Outro detalhe ainda em relação ao MOTS-c, eu falei que o vídeo ia ser curto, mas acho que eu enganei. É porque o MOTS-c é meu favorito, galera, então calma. Quando você está sobre algum estresse metabólico, quando você está em um protocolo com o MOTS-c, o que você tem acontecendo? O MOTS-c, ele transloca para dentro do núcleo da sua célula, como eu já te falei, e ele começa a regular toda a expressão de genes ligado à sua resposta a todo esse estresse do exercício físico. Ou seja, não é um peptídeo que vai ficar atuando na periferia. Completamente o contrário, ele vai lá dentro do seu DNA mitocondrial, como se fosse um sniper, e ele muda toda a configuração em relação a como que está sendo a sua fabricação celular. Calma que o vídeo ele tá acabando, tá? Agora a gente tem dois peptídeos que foram julgados lá no segundo dia, no dia 24 de julho.
Epitalon, a gente está falando de um tetrapeptídeo, 4 aminoácidos, também uma sequência curta, alanina, ácido glutâmico, ácido aspartico e glicina. 4 aminoácidos. Foi um peptídeo sintetizado a partir da epitelamina, que é um extrato da sua glândula pineal. O mecanismo central por trás do Epitalon está justamente ligado à telomerase, que é uma enzima que reconstrói, que faz a manutenção em todos os seus telômeros. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Mais de um jeito bem resumido. Os seus telômeros, basicamente, funcionam como se fosse uma capa de proteção que está lá na pontinha de todos os seus cromossomos. E esse cromossomo, ele vai encurtando a cada divisão celular. Desde o dia que você nasceu, isso é inevitável. Então é como se fosse uma pontinha de plástico. Pensa no seu cadastro, tá? O cadastro aí do seu tênis, que funciona como se fosse uma proteção para esse cadastro. Sabe aquela pontinha de plástico? Quando esse plástico sai, o cadastro ele tende a se desfiar por inteiro. Na prática, o Epitalon ele faz como se você estivesse manutenindo, né, colocando mais um plástico lá nos seus telômeros, que vão se encurtando justamente por conta dessa divisão celular, que eu acabei de te falar que acontece ao longo da vida. Então é isso que o Epitalon faz. Ele protege a pontinha de todos os seus telômeros. Outro benefício em relação ao Epitalon, pensa que ele tem esse braço que eu acabei de falar. O segundo braço tem uma ação direta lá na sua glândula pineal, que regula toda a sua produção de melatonina, que melhora o seu ciclo circadiano. É justamente por isso que quando eu abro o exame de um aluno e vejo aquele quadro clássico, né, a pessoa está acordando 3 horas da manhã sem nenhum motivo, tem um sono picado, ou às vezes a pessoa dorme durante 8 horas e levanta com aquele cansaço destruído, o cortisol basal no exame dessa pessoa está bagunçado, névoa mental. Então o Epitalon, ele entra justamente nesse sentido. Então você que está pensando em longevidade, você precisa cuidar do seu sono para você se manter nesse caminho, tá? É justamente durante o sono que acontece toda a reparação tecidual, a síntese de proteína, né? Você regula os seus níveis de cortisol e etc. Depois a gente teve o Cemax, tá? Um heptapeptídeo, 7 aminoácidos, né? Uma cadeia um pouquinho maior do que esses outros que eu acabei de falar. É um peptídeo derivado do fragmento ACTH, que é o hormônio que manda na sua glândula adrenal, especificamente do fragmento 4 até o fragmento 10. E lá na pontinha dessa cauda molecular, tá? Pensa nessa estrutura lá na sua aula de química, tem um detalhe lá nessa pontinha que muda tudo em relação ao funcionamento do Cemax, porque ele não estimula diretamente o seu cortisol. O que os cientistas, de uma maneira brilhante, né, os caras que sintetizaram esse peptídeo, eles fizeram? Eles pegaram justamente a parte desse hormônio ACTH que age diretamente lá no seu cérebro e eles descartaram toda aquela parte que mexe diretamente com a sua glândula adrenal, para você não ficar com a fadiga adrenal. O mecanismo central do Cemax é o aumento da expressão de BDNF, que eu já falei aqui no vídeo, e também de NGF. O que é isso, Breno? Fatores neurotróficos. São esses dois carinhas que sustentam toda a sobrevivência e plasticidade de todos os seus neurônios. Então começa a pensar lá na sua vovozinha que está sofrendo com Alzheimer, você tem, sei lá, um tio que teve um AVC e ficou com alguma sequela, o seu pai que tem traços de Parkinson, tá? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você que vive em névoa mental, não consegue concatenar as ideias, não consegue seguir uma linha de raciocínio, não lembra se você tomou o seu Motsi pela manhã, se você tomou a sua retatutida. Então é um peptídeo que atua beneficiando todos esses sintomas, essas comorbidades, justamente porque o Cemax, ele modula toda a sinalização dopaminérgica, ele aumenta a sua produção de serotonina, tá? Você que tem traços de depressão ou algo do tipo, é um peptídeo interessante nesse sentido. E por último a gente tem o DSIP, o único que foi jogado para escanteio, tá? Disseram não pro DSIP, ele não vai poder ser manipulado de jeito nenhum, pelo menos não nesse momento. 9 aminoácidos, uma cadeia um pouco maior. O mecanismo por trás do DSIP está envolvido com a modulação do seu eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Esses três carinhas que mexem diretamente com toda a parte de arquitetura do seu sono. E o motivo que eles disseram não pro DSIP, adivinha? Justamente aquele velho argumento de que tem pouca evidência em relação aos estudos, né, com o DSIP, em comparação com esses outros peptídeos que têm mais estudos de fato. Então foi por isso que ele foi reprovado. Ele não vai poder ser manipulado em farmácia lá nos Estados Unidos. E só pra gente fechar, um ponto não menos importante, justamente para te proteger em relação a tudo isso, todo o argumento central desses cientistas que estavam lá nesse comitê, que recomendaram não, foi basicamente por conta de uma padronização, tranquilo? Não é que eles não gostem dos peptídeos, tá? E boa parte do argumento deles, até que eles têm razão. Existe, literalmente, molécula diferente sendo vendida com o mesmo nome. Por exemplo, PPC-157, você pode comprar 2 frascos, fornecedores diferentes, e aí você pode estar aplicando moléculas completamente diferentes dentro do seu corpo. E de novo, não é problema do peptídeo, é o problema do seu fornecedor, do seu contato, ou você que não deveria estar utilizando esse peptídeo. E é justamente por isso que você precisa de um bom contato de fornecedor. E aí que entra o quê? Sim, a minha consultoria. Não só por conta do fornecedor, tá? A gente tem alguns contatozinhos, né, de confiança, óbvio, mas por conta de você ter um direcionamento muito mais assertivo em relação a tudo isso que eu falei até agora, tá? A leitura completa de todos os seus exames, a parte de individualização da sua dieta, da sua suplementação, de todos os cofatores que contribuem para o melhor funcionamento dos peptídeos. Você tem que ter isso bem claro na sua mente. Você vai receber treino no aplicativo, a dieta, o protocolo individualizado, e todo aluno que entra na consultoria do Breno vai ser direcionado por um grupo de WhatsApp, onde o Bigode está no grupo, nutricionista da equipe, personal da equipe, o suporte da equipe, para você não ficar desassistido ao longo desse processo. Planos mensais, planos de 12, 24 semanas, não importa, agora tem exame para todos os planos. Você entra pro time, o médico da equipe vai te enviar o pedido de exame, a gente vai analisar e vai te entregar o protocolo. Breno, como eu faço para entrar pro seu time de consultoria online? Simples, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tá na descrição desse vídeo, tá na bio do canal, brenazevedo.com.br. Você entra no site, adquire o plano e
vai ser sucesso para sua vida. Não comprem peptídeos antes de você saber se você precisa ou não, como estão os seus marcadores, porque isso acontece todo dia, tá? Estou interessado na consultoria, Breno, eu tenho esse kit. Falei, tá, beleza, e seus exames? Ah, não sei. Me ajuda, né? Me ajuda. Você não vai no médico e chega lá com a sua sacola de remédio, fala, o que eu vou usar? Não, pô, é o contrário, você se consulta e é o médico que passa a receita, beleza? Galera, o vídeo era rápido, eu acho que eu me alonguei demais. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, compartilha. Eu sou Breno Azevedo e fui.